Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Fala CRMV Paraná, um espaço dedicado a abordar temas relevantes para a medicina veterinária, zootecnia e a sociedade. Eu sou Adolfo Sasaki, médico veterinário e atual presidente do CRMV Paraná. Hoje vamos falar sobre a história e os avanços no hipismo paranaense. E antes de começarmos a entrevista, peço para que você curta o nosso canal, espalhe e chame mais colegas para poderem assistir o nosso podcast. E para conversar sobre esse assunto, portanto, contamos com a participação do médico veterinário Dr. Valdir Roberto Tonin. Dr. Valdir, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Adolfo. Obrigado pelo convite. A importância desse convite é importante de mostrar o que o veterinário, a atuação nesses anos todos, a produção que nós podemos fazer para a nossa classe, para o mundo e para o bem-estar animal, que é o nosso tema principal hoje em dia. Nós abordamos em todas as etapas que nós vivemos dentro do clube e dentro e fora, na parte de equinos. É isso aí. Deixa eu ler rapidamente para vocês um pouquinho da vida do Dr. Tonin, o resumo da sua atuação como médico veterinário. Então, o Dr. Tonin, formado aqui na Universidade Federal do Paraná, há alguns anos atrás, não vamos colocar 40 anos atrás. 40 anos, né? Também foi policial militar, né, no nosso estado do Paraná. Tem como médico veterinário, né? Tem uma longa trajetória na Sociedade Hípica Paranaense, onde ele já foi o responsável, né, pela parte técnica, vice-presidente, e hoje ele é o atual presidente da Federação de Hipismo no Paraná. Então é um médico veterinário desempenhando uma função importantíssima no hipismo paranaense, é uma referência como técnico, ou seja, como clínico, né, de animais, no caso dos equinos, mas também no associativismo, ou seja, buscando melhorias para toda a sociedade. Então, com muita honra e muito prazer que recebo o doutor aqui, né? E é um colega que realmente traz muitas ideias, muitas informações para melhorarmos o nosso meio. Portanto, doutor, vamos começar a nossa entrevista, né? Eu queria fazer uma primeira pergunta da seguinte maneira. Então, o hipismo no Paraná, ele surgiu como um esporte com cavalos, né? Onde normalmente as pessoas tinham essa influência e fazia parte da vida dos animais. E de que forma a Federação Paranaense hoje em dia de hipismo tem contribuído para o desenvolvimento, profissionalização da modalidade ao longo dos anos? Okay. Eu agradeço a pergunta. Só queria voltar um pouquinho no tempo, o seguinte, como é que eu cheguei na federação, como é que eu cheguei no hipismo. Uhum. Tá? Durante a faculdade, o meu tempo todo, eu vou citar de duas pessoas aqui que me trouxeram a veterinária a fundo e conhecimento e parte científica. A doutora Clotilde Branco Geminiani, eu trabalhei com a doutora Clotilde na Universidade Federal do Paraná durante 3 anos com ela, ao lado dela, como monitor de fisiologia. Tá? Minha carreira estava destinada à docência, eu iniciei um mestrado junto com ela, e acabou desvirtuando um pouco depois que eu conheci o falecido doutor Ivan Zulian, os dois são falecidos, professor de clínica de equinos da Universidade Federal, onde ele me convidou para começar a trabalhar com ele na Sociedade Hípica Paranaense, isso em 84, 41 anos atrás. Tá? E daí minha vida tomou um outro rumo, aparecendo a Polícia Militar como concurso público, como médico veterinário, como oficial da Polícia Militar. Então eu saí um pouco da parte de docência, o mestrado, iniciei toda essa carreira na parte profissional de equinos, dentro de cavalo, medicina desportiva de cavalo de salto. Na Polícia Militar, na parte de apoio, de policiamento, de cavalo de representação de salto também, e na Sociedade Hípica, como médico veterinário, assumindo o cargo de diretoria, conselho fiscal, tesoureiro, parte de vice-presidência, até eu chegar a convite na Federação Paranaense de 2023, onde eu cheguei. Tá? E tem revolucionado. A hípica hoje, o doutor entrou e realmente, além do glamour que ele trouxe,
né? Hoje em dia a medicina veterinária é muito respeitada. Exatamente. Eu procuro fazer essa representação, mesmo porque eu estou num cargo de representação da federação, onde a veterinária é um apêndice. Nós temos vários diretores de várias modalidades, a federação representa 5 ou 6 modalidades, não só o salto, representa o adestramento, representa o CCE, representa o enduro e o para-enduro, tá? Então nós temos modalidades olímpicas aqui, salto, adestramento, enduro e para-enduro. Então, essas modalidades a federação representa como um todo. E tem a parte veterinária e as outras diretorias também. Então, não há um direcionamento específico para cada um. A federação procura, dentro de toda a modalidade, o apoio técnico, o apoio científico, concursos ministrados, o apoio na parte veterinária e o apoio social com participação em promoções, patrocínios, direcionando para cada modalidade de esporte o que a federação tem que representar o Paraná a nível de Brasil. Perfeito, doutor. Então, doutor, o que o hipismo traz para a nossa sociedade? O que o hipismo, o uso do cavalo, né, como forma de esporte, assim como forma de lazer, de bem-estar para as pessoas? O que o senhor pode dizer para nós? A história do hipismo, rapidamente, o hipismo tem mais ou menos 150 anos de história. Começou na Inglaterra, originou a caça-raposa, e saiu para fazer as caças, e em cima disso foi evoluindo. A primeira participação como cavalo de salto foi na Irlanda e Inglaterra, mais ou menos 150 anos atrás. A federação tem quase 80 anos de fundação aqui no Paraná. Ela é de 1947, estamos com 78 anos de fundação. As primeiras entidades que apareceram aqui no Paraná na parte de hipismo e de fundação, a primeira foi a Sociedade Paranaense, que completou esse ano 80 anos de fundação. Ela é mais antiga que a federação. Foi a primeira entidade de hipismo do Paraná. Nossa, não sabia. Fundadora. E a federação 2 anos depois. Então, o que ela trouxe para cá? Uma fundação que era lá no Batel e até fazer uma sede definitiva no Tarumã. Veio com isso o cavalo trazendo para a gente o quê? O cavalo trouxe a gente até aqui. Os modos de guerra, as evoluções, tudo que fazer, o cavalo de arado, o cavalo trouxe a gente para cá. Então, hoje, a gente representa no hipismo, não só a parte de bem-estar, moldando o seguinte: nós temos ecoterapia junto nas entidades, trazendo toda uma parte social, uma parte importantíssima para a melhoria de pessoas, adultos e crianças, em todas as modalidades neurológicas ou que precisa o apoio afetivo e o apoio emocional e o apoio do cavalo em si para melhorias, tratamentos, acompanhados com parâmetros especiais de psicólogos, pediatras, neurologistas, em cima disso. O cavalo por si só, ele já te traz o bem-estar no acompanhamento, no contato. O esporte tem um apêndice junto disso aí, que nos traz. Mas toda a revolução com o cavalo, em aras, em jockeys, em hípicas, você tem o animal presente, em policiamento, fazendo um papel importante para o homem, desde os modos da humanidade de começo com o cavalo. O animal equino de esporte, propriamente dito, que a gente está conversando hoje, a ciência, a medicina evoluiu muito e vem evoluindo cada vez mais. Nesse caso, a medicina veterinária, a zootecnia, foram fundamentais para esse desenvolvimento. E quais avanços técnicos e científicos o senhor destacaria na atuação hoje em dia desses profissionais dentro do hipismo? Bem acoplados, toda a parte multifuncional junto de colegas, não só de veterinário, como zootecnista, outras áreas afins junto, que trabalham em agronomia, trabalham junto com a gente na evolução de raças, de espécies específicas para o esporte ou de específicas para outro tipo de trabalho. Houve uma evolução muito grande em parte genética, eu falo na parte de hipismo, desde que começou a parte de salto, hoje nós temos cavalos preparados e montados para isso, em partes genéticas, criadas, em parte de transferência de embrião, em parte de ICSIS, colegas trabalhando em cima disso no mundo todo e trazendo essa evolução para a parte esportiva. Em outras partes também há evolução predestinada para cavalo, para o suporte necessário. Então, os colegas afins trazem para a gente toda essa melhoria. Além do que na parte veterinária, principalmente em parte clínica, os avanços são fenomenais. Tá? Não há comparação. Hoje, o que você imaginar, nós temos para equino endoscopia, raio-x digital, ultrassom, ressonância, monitoramento junto com gastroscopia, videogastroscopia. Então, é muito grande o aparato que se traz para tratamento dos equinos, tá? Em todos os níveis. Claro. Os acessos não chegam a todos,
a gente tenta ajudar e que a gente tenta melhorar que consigam outros animais chegarem a ser atendidos por esse tipo de aparelhagem juntos, assim. Perfeito, doutor. E no Paraná, doutor, o que a gente pode dizer, né? Então, o Paraná sempre foi uma referência, é uma referência, e acredito que na parte de equinos ou equestres, né, acontece da mesma forma, né? E o que a gente pode dizer? Quais iniciativas recentemente a federação tem impulsionado no piso paranaense e o reconhecimento dos nossos atletas e profissionais? O que o senhor pode nos dizer como a federação vem atuando? Hoje a federação, a nossa federação do Paraná, nós somos colocados em primeira e segunda do Brasil, junto com o Paraná, primeiro, segundo e terceiro do Brasil na parte de hipismo, tanto como representação de atletas, como formação de atletas, como fomento de atletas, e a federação procura nesse incentivo, não só dos patrocínios para os atletas em si, para os animais, cursos para os profissionais de júri de campo, cursos para os profissionais de comissários, tá? Simpósios. Recentemente fizemos um simpósio dentro do Clube Hípico, e esses tempos houve em outras áreas também, de melhoria, de tratamento, de bem-estar animal, especificamente de bem-estar, como tratar seu animal, como conhecer seu animal, como fazer os acertos junto para uma prova, como melhorar a condição higiênica, sanitária, nutricional do seu cavalo. Então, a gente está presente sempre nisso aqui. Os simpósios que estão sendo sempre acontecendo, a federação está sempre procurando estar junto, presente, com representantes ou não, para tentar melhorar e trazer qualificação para todo o sistema único do Estado. Perfeito, doutor. E conhecimento em todas as áreas é importante. Você traz, você leva, você participa. Então, você está numa corrida presente com os colegas, ou está presente com o animal, você representa a tua classe, a tua entidade. Então, é muito importante isso. É isso mesmo. Essa itinerância de levar as pessoas das entidades para as outras é muito importante. É isso mesmo. Doutor, nós estamos nesse mês aí, passado novembro. Novembro foi mês, melhor não, ou mês, vamos colocar o mês da saúde única, mas dia 3 de novembro comemoramos o Dia da Saúde Única. E com esse enfoque, o que a gente pode dizer, como que o hipismo, né, o cuidado com os equinos também se relaciona ao temos essa sustentabilidade, essa saúde para todos. Como é que a gente pode dizer? Um dos exemplos é justamente a ecoterapia, né, que o senhor já mencionou. Então, o que a gente pode dizer mais sobre isso? A sustentabilidade que eu digo, não em parte econômica, é importante, porque o mundo do cavalo, em geral, ele envolve, não é só veterinário, ele envolve uma indústria gigantesca, né? Junto com profissionais diretos e indiretos, tratadores, enfermeiros, ferreiros, pessoal da ração, pessoal da parte estética, muito grande. Então, a gente traz tudo isso e mantém um fomento gigantesco no Brasil, e o Paraná está sempre um destaque em termos de criação de cavalo. Hoje, na federação, nós temos filiados em torno de 800 a 900 animais de representação, tá? Só esportiva, tá? Então, você diga, é o mundo do cavalo trazendo, junto com a ecoterapia é filiada junto à federação também, nós temos a filiação com a ecoterapia, para fins filantrópicos, fins beneficentes, e o próprio contato com o cavalo direciona a gente para isso, né? E esse bem-estar de saúde está sempre presente, porque a maneira de cuidar e de tratar de qualquer espécie que seja, é importante. No nosso caso aqui, a parte dos equinos. Perfeito. E lembrando, né, esse equino, uma das coisas que me chamou a atenção nos últimos tempos, né, doutor, teve uma prova, enfim, onde teve uma suspeita de uma patologia. O trabalho que é feito pelos médicos veterinários de isolamento, de prevenção, de cuidado, controle. Muito grande. Mesmo em jockeys, em entidades fechadas, em clubes, as entidades, os cuidados, não só a parte sanitária, o cuidado geral com o animal é muito grande. É muito grande. A gente se preocupa muito a parte de fora. Os clubes têm muito controle sanitário, entrada, saída, geral. Os cavalos que estão fora, a gente está sempre preocupado tentando visualizar e ajudar de uma certa forma. Existiam antigamente aqueles projetos carroceiros que se ajudavam, depois foi diminuindo, inclusive por maus tratos, tal, a gente viu isso. Sim. Voltando, o Rio Grande do Sul também voltou ao normal, tirou as carroças, manipulou, porque existia um maus trato. A gente fica muito preocupado com os cavalos fora, porque os clubes estão muito bem salvaguardados, isso é verdade. Nesse sentido. E uma coisa que me chama a atenção, trazendo um pouquinho aí para doenças, né, como até zoonoses, caso Sim. do morbo, ou até mesmo a raiva, claro. Nós temos que ter esse cuidado. E dentro da hípica, dentro da federação,
eles têm todo um cuidado muito grande, porque existe o trânsito de animais. O trânsito é muito grande, existem as regras, os regulamentos, as normas sanitárias que já são precedidas e têm que ser obedecidas. E os cuidados a mais que você impõe dentro da tua casa, para sempre estar acima, né, de qualidade. Importante, né, lembrar também criadores, outros colegas que trabalham com os equídeos, a importância desse médico veterinário, a responsabilidade que a gente orientação, não é só clínica, você orientar a qualidade do animal, o bem-estar geral dele, mesmo solto, ele precisa ter um bem-estar, não é só deixar o animal solto ao campo, ter um bem-estar geral de olhar os animais, de cuidar bem desse animal. É isso aí, prevenção de doenças e tudo mais. Doutor, eu tenho uma última pergunta, né? E nessa última pergunta também já deixo à vontade para que, caso o senhor já queira trazer a sua mensagem final, né, fazer convite. Então, a minha pergunta final seria o quê? Então, nessa integração entre médicos veterinários, entre zootecnistas, treinadores, todas essas pessoas que trabalham no mundo do cavalo, né? Essa equipe, como garantir nutrição adequada, como garantir sanidade para esses animais, como garantir evolução para a espécie e, principalmente, fazer essa interação entre todos e resultados cada vez melhores que a gente vem observando. É isso que a preocupação nossa é sempre isso, e com as pessoas que estão em volta, sabe? As pessoas que estão cuidando dos cavalos, os proprietários, os tratadores, os enfermeiros, os ferreiros, esse acoplamento de gente, essa união que tem que ter para você fazer o bem-estar acontecer. Então, a preocupação sempre em viagens, com quem vai levar o animal, a condição dele dormir, a condição dele ter uma refeição adequada. Os animais estão qualificados, tem a parte nutricional, mas quem dá o apoio, quem leva tem que ser. Então, a gente tem muita preocupação com isso. Muita preocupação. Tá? O ser humano junto com o animal tem que ser um tratamento diferenciado para cada tipo de esporte. Então, a gente está sempre preocupado com isso. Né? E sempre treinando o pessoal, fazendo curso de manutenção na melhoria. Na parte genética, como eu já citei, está se evoluindo cada dia mais para o mundo geral, a evolução de qualidade e qualificação para todos os animais junto com a gente aqui. É isso aí, meus amigos. Então, estamos aí chegando ao final da nossa conversa, nosso bate-papo com o Dr. Tonin, né, que é uma referência no mundo dos equídeos, dos equestres, o trabalho técnico, clínico, né, mas também o fator da representatividade. Ele, hoje em dia, é presidente da Federação, né, Paranaense de Hipismo, ou seja, médicos veterinários, zootecnistas em evidência. Por quê? Porque nós precisamos estar ocupando o espaço, né? E é isso que a gente tem como algumas lições do dia de hoje. Temos que estar presentes, temos que estar associados, temos que estar juntos para poder fazer da nossa profissão algo melhor. E lembrando, a sociedade precisa saber disso. Lá na hípica, por exemplo, todos conhecem os médicos veterinários, porque são eles que geram sanidade, é eles que geram saúde. E é isso que nós precisamos buscar todos os dias, esse reconhecimento da nossa profissão, fazendo tudo bem feito, com consciência e responsabilidade. Esse é o nosso papel. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. Obrigado a você. Uma honra tê-lo aqui. O senhor sabe Vou falar só uma palavrinha. Por favor, fique à vontade. Eu acho importante, e para os colegas, a parte de gestão, poucos colegas, às vezes, não têm essa vontade de ir para essa parte. A importância do veterinário está em parte de diretoria, de gestão, de cargos. Não é só você impulsionar o veterinário, você impulsiona a classe, impulsiona o país, impulsiona todo o sistema. Tá? Eu, quando entrei na profissão, jamais pensei em estar em cargo de diretoria. É só fazer clínica, atender clínica, não. Essa diversificação, o conhecimento, a abertura de portas, a abertura de contatos e conhecimento, você traz para a profissão e qualificação para toda a classe veterinária. Então, acho importante isso aí para a gente. É isso aí. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado a todos que nos assistiram. E lembrem, não deixemos essa informação parar por aqui. Espalhe, compartilhe, né? Avise os colegas, pois a informação deve chegar a todos. E lembrando, eis aí um convite do doutor para que realmente nós possamos fazer parte. Né? Nós não podemos ficar somente olhando, temos que agir, temos que ser presentes. Tá ok? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e espero vocês nos nossos próximos episódios.
Até mais.